Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos sólidos geométricos e hoje vamos falar sobre os troncos. Então não saia daí, hein? Desenhamos aqui dois cones, um cone VAB e um cone VCD. O que seria o tronco de cone? Seria você tirar esse conezinho de baixo. O que sobra dali para cima é chamado de tronco de cone. E para calcular o volume desse tronco, nós vamos te mostrar três caminhos. A primeira solução é você usar direto a fórmula do volume de tronco, que seria 1/3 de π vezes a altura do tronco, r ao quadrado mais r ao quadrado mais o produto dos dois raios. Como exemplo, nós vamos considerar um r igual a raiz de 3, uma altura maiúscula, h maiúsculo igual a 9, um h igual a 3. Daqui você tira que a altura do tronco seria então 6. Se aqui você tem 9, aqui 3, então a altura do tronco seria 6. Nós vamos precisar do valor do R, nós vamos tirar aqui por semelhança. Então eu posso escrever que o R, que é raiz de 3, está para o R, assim como a altura grande, 9, está para a altura pequenininha, 3. Isso aqui dá 3, daqui você tira que esse R vai ser raiz de 3 sobre 3. Substituindo os valores aqui direto na fórmula, então o volume do tronco vai ser 1/3 de π vezes a altura do tronco, que é 6, que multiplica r ao quadrado. Então você teria que fazer raiz de 3 ao quadrado, dá 3, mais r ao quadrado, isso aqui ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado dá 3, sobre 3 ao quadrado dá 9. Simplifica, isso aqui vai dar 1/3, mais 1/3, mais o produto dos dois raios. Então seria o R, que é raiz de 3, vezes o R, que é raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Então aqui teremos, lá dentro do parênteses, 3 mais 1 dá 4, 4 mais 1/3. Você faz o mínimo que é 3, por 1 dá 3 vezes 4 dá 12, mais 3 por 3 dá 1 vezes 1 dá 1. Isso aqui vai dar 13/3, ok? Ali dentro do parênteses, 13/3. Eu posso simplificar esse 6 com 3, aqui dá 2. Então, o volume do tronco, aqui sobrou 2π vezes, e dentro do parênteses, 13/3. Isso aqui vai dar 26π sobre 3. Esse é o volume desse tronco. A segunda solução nós vamos fazer por diferença de volumes. Eu vou calcular o volume do cone grandão, VCD, e vou subtrair do volume do cone pequenininho, VAB. Assim. E sabemos que o volume de um cone é 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, menos o cone pequenininho, da mesma forma, 1/3 da área da base, que agora é πr ao quadrado, e a altura do cone, que agora é h. Substituindo os valores, teremos 1/3 de π vezes o r, que é raiz de 3, ao quadrado, vai dar 3, vezes a altura grandona, que é 9, menos 1/3 de π vezes o r ao quadrado, raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, vai dar 1/3, vezes a altura do cone pequenininho, que é 3. Podemos simplificar esse 3 com 3, esse aqui também com esse. Teremos aqui 9π menos π sobre 3. Fazemos o mínimo útil comum, que é 3, vezes 9, 27π, menos π, 26π sobre 3. E graças a Deus, deu o mesmo resultado. A terceira solução,
talvez seja a que você menos conheça, mas é uma solução que eu gosto muito também. O volume do tronco ele será calculado como uma fração, uma parte do volume total. Então, o tronco será uma parte do volume total. O volume total aqui seria o volume do cone VCD. Essa fração ela é obtida através do que nós mostramos no vídeo anterior, que são os sólidos semelhantes. Se dois sólidos são semelhantes, a razão entre os seus volumes vale o cubo da razão de semelhança. E nós falamos lá que essa razão de semelhança, na maioria das vezes, ela é calculada pela razão entre as alturas. Então, no caso aqui, quem é V2, quem é V1, você escolhe. Mas, na hora de calcular a razão de semelhança, você tem que ser coerente com a sua escolha aqui de trás. Eu vou adotar como V2 o volume do pequenininho. Então, eu terei aqui o seguinte, o volume do VAB pelo volume do VCD vai ser K3. Esse K, como eu coloquei o pequenininho aqui em cima, então na hora de eu tirar esse K, eu vou colocar a altura do pequenininho dividido pela altura do grandão. A altura do pequenininho seria 3 pela altura do grandão, 9. Isso aqui dá 1/3. 1/3 ao cubo vai dar 1 sobre 27. Aí nós mostramos lá no vídeo anterior que você pode adotar para o de cima o valor 1 e para o de baixo o valor 27. O que, professor? Uma parte. Uma parte para o pequenininho e 27 para o grandão. Então, eu teria aqui uma parte para esse cone pequenininho e 27 para o cone grandão. Então, quanto que vai sobrar no tronco? Seria 27 menos 1 aqui, 26 partes. Então, essa fração, você teria que ver o tronco, com quantas partes ele fica. Ele fica com 26 partes num total de 27. Então, essa fração seria 26 sobre 27. Então, o volume do tronco vai ser 26 27avos do volume total, o volume do cone VCD, que é 1/3 da área da base, que é π vezes o raio, que é raiz de 3 ao quadrado, vai dar 3, vezes a altura do grandão, que é 9. Podemos simplificar esse 3 com esse 3, esse 27 com esse 9, aqui dá 3. Teremos como resultado 26π sobre 3. Essa também é uma solução que eu gosto muito, embora eu sei que a maioria dos alunos não está acostumada com ela. Mas dependendo dos dados do exercício, vale a pena você calcular por essa terceira solução. Nós agora vamos resolver uma questão que caiu no Enem 2009. A numeração está aqui para depois você dar uma conferida. A questão fala a respeito de uma vela de parafina em forma de uma pirâmide quadrangular regular com essas dimensões que estão aí indicadas e pergunta se o fabricante quiser fornecer uma nova vela, porém sem essa ponta vermelha, quanto que ele gastará de parafina. Em resumo, ele pede para você calcular o volume desse tronco de pirâmide ABCDEFGH, ok? Vamos te mostrar 3 soluções para o volume de tronco de pirâmide também. Primeiro, a fórmula, 1/3 da altura do tronco, base maior ao quadrado mais base menor ao quadrado, mais o produto das duas bases. Substituindo os valores, você teria então 1/3 da altura do tronco, que é 12, base maior, então seria 6 ao quadrado, base menor, 1,5 ao quadrado, mais o produto das bases. Fazendo as continhas, aqui dá 36, aqui dá 2,25
e aqui dá 9. Isso aqui vai dar 47,25. Aqui nós podemos simplificar isso aqui vezes 4. Fazendo essa continha, você vai encontrar 189 centímetros cúbicos, é o volume desse tronco. A segunda solução faremos por diferença de volumes. O volume da pirâmide grandona menos o volume da pirâmide pequenininha. Então seria a pirâmide grandona menos a pirâmide vermelhinha. Teríamos então volume da pirâmide 1/3 da área da base, que seria 6 ao quadrado, vezes a altura 16, menos o da pequenininha, 1/3 da área da base, 1,5 ao quadrado, vezes a altura 4. Fazendo as continhas, 36 por 3 dá 12, vezes 16, menos 1,5 ao quadrado dá 2,25, vezes 4 dá 9, dividido por 3 dá 3. Fazendo essa continha aqui dá 192, menos 3, 189 centímetros cúbicos e, graças a Deus, de novo, o mesmo resultado. A terceira solução seria adotando o que nós adotamos lá para tronco de cone. O volume do tronco vai ser uma fração do volume total. Essa fração é obtida através da relação de sólidos semelhantes. A razão dos volumes é o cubo da razão de semelhança. O V2 eu estou adotando aqui como uma pirâmide pequenininha, vermelhinha, poderia ser o contrário, e o V1, o volume da pirâmide grandona. Esse K, então, na realidade aqui o K eu teria que pegar a altura da pequenininha, que é 4, e dividir pela altura da grandona, que é 16. Isso aqui vai dar 1/4, e quando você faz 1/4 ao cubo, isso aqui dá 1/64. Como nós fazemos, eu vou adotar 1 para essa pirâmide pequenininha e 64 para a pirâmide grandona. O quê? Uma parte. Então, para a pirâmide pequenininha, vamos ter aqui uma parte, e para a pirâmide grandona, teremos aqui 64 para a pirâmide toda. Você tira o 1 lá em cima, para o tronco sobram 63 partes. Então, essa fração seria o volume do tronco, a fração, a parte que fica para o tronco, seriam 63 em 64. Então, seriam 64 avos do volume total, que é 1/3 da área da base, que é 6 ao quadrado, vezes a altura, 16. Aí agora vamos fazer as simplificações. Então, 16 com 64, aqui dá 4. 36 com o 3, aqui dá 12. O 12 com o 4, aqui dá 3. E 3 vezes 63 vai dar 189 centímetros cúbicos. E de novo eu vou dar graças a Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não está inscrito no nosso canal, avalie o nosso trabalho e, se gostar, junte-se a nós, faça sua inscrição. Então, te vejo no próximo vídeo. Até lá e um grande abraço.